Graça e paz, amados irmãos. Chegamos à quinta e última parte deste livro, Pastores da Família, que temos estudado ao longo de todo esse ano de 2024. E nessa quinta e última parte, o autor Voddie Baucham Jr. trata do tema Avaliação do Estilo de Vida. E o subtema é Preparando Homens para Calcular o Custo do Discipulado Familiar. Esse é o subtítulo dessa quinta parte. Ele trata de aspectos práticos, fala do uso do tempo, do uso do dinheiro, questões muito importantes que afetam não só a vida do homem, mas de toda a família. Mas antes de entrar nesses assuntos, que serão vistos nos capítulos seguintes, ele inicia o capítulo 13, o primeiro dessa quinta parte, falando de um tema que para alguns seja surpresa tratar nesse momento do livro. Talvez muitos pensem em diversos assuntos que poderiam ser abordados e não esse. E qual, afinal, é o tema do capítulo 13? Ser membro da igreja. Voddie Baucham Jr. defende que esse assunto é de suma importância e que a membresia da família numa igreja saudável impacta todo o restante. Uma defesa que eu concordo vigorosamente. Diz Voddie Baucham Jr., na página 193, estou argumentando que a coisa mais importante para um pastor da família fazer, quando está avaliando sua liderança como tal, é garantir que todos em sua família sejam membros saudáveis de uma igreja saudável. Uma fala que pode ser surpreendente para alguns, mas é muito importante se entendermos o valor e a importância da membresia em uma igreja saudável, como nos ensina as Escrituras. Ele diz na página ainda 193, em nossa cultura, o fato de ser membro da igreja é tratado como mercadoria barata, ou seja, como algo que não tem grande valor. Não é difícil imaginar isso, até porque vivemos numa sociedade muito marcada pelo consumismo. Então, da mesma maneira que as pessoas trocam de loja em que compram suas roupas, mercado em que fazem suas compras, muitas vezes têm o mesmo pensamento e trocam de igreja, talvez até com a mesma frequência, não entendendo o valor de uma aliança com uma comunidade de fé local e a importância que isso tem em nossas vidas. Ele diz, o Voddie Baucham Jr., ser membro da igreja local é indispensável por uma série de razões. 4 das mais importantes a consideraremos: identificação, edificação, cooperação e prestação de contas. Antes de entrar em cada um desses 4 aspectos que ele trata nesse capítulo que estamos abordando nesse momento, eu queria chamar a atenção de alguns materiais que o próprio Voddie Baucham Jr. cita. Ele cita o autor Mark Dever e diz que outros irmãos escreveram sobre esse tema. Então, como esse é um tema pouco falado ainda, ou não falado na proporção que deveria, na minha opinião, na igreja brasileira, eu gostaria de sugerir a você que quer se aprofundar sobre esse tema da membresia, que temos trabalhado bastante em nossa igreja local. Você gostaria de aprofundar alguns materiais, inclusive, que já trabalhamos aqui. Esse livro, escrito pelo Mark Dever, O que é uma igreja saudável? É um livreto que é um resumo do seu livro maior que eu vou falar na sequência, 9 marcas de uma igreja saudável. Aqui é um capítulo pequeno, mas muito esclarecedor sobre membresia bíblica. Por que ele defende a importância da membresia bíblica? Se você quiser se aprofundar um pouco mais no tema específico de membresia bíblica, eu recomendo esse livro do Jonathan Leeman, também da série 9 marcas, Membresia na Igreja, Como o Mundo Sabe Quem Representa Jesus. Um livro das edições Vida Nova que vai te ajudar muito a entender a importância da membresia à luz das Escrituras. Se você quer dar uma visão mais panorâmica, não só da membresia, mas das 9 marcas que o Mark Dever apresenta como marcas de uma igreja saudável, que ele mesmo fala que não são as únicas, mas são marcas importantes, você pode ler esse que já se tornou um clássico, 9 marcas de uma igreja saudável, da editora Fiel. E se você quiser se aprofundar mais ainda, e ir um pouco além nesse assunto de membresia e também de disciplina bíblica, que são 2 assuntos que caminham muito próximos, inclusive o Voddie Baucham Jr. fala isso no livro Pastores da Família, eu recomendo essa obra um pouco mais volumosa de Jonathan Leeman, A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus, reintroduzindo as doutrinas sobre a membresia e a disciplina da igreja, da editora Fiel. Um excelente livro em que o autor defende como esse assunto de membresia e disciplina bíblica são importantes, são bíblicos e fundamentais para a igreja resgatar no dia de hoje. Mas voltando ao nosso tema do vídeo, ser membro da igreja, o Voddie Baucham Jr., como eu mencionei, ele destaca 4 razões que pelo menos ele entende como importantes para sermos membros da igreja e estimularmos todos os membros da nossa igreja, da nossa família, a serem membros saudáveis de uma igreja saudável. Primeiro, identificação.
ele diz: é importante que os pastores da família vejam suas famílias tornando-se membros das igrejas locais, de forma que possam se identificar com Cristo e o seu povo. Nós somos chamados a viver em comunhão, a caminhar juntos com o corpo de Cristo, e ao fazer isso, nós ensinamos também essa importância para a nossa família. Ele, citando Mark Dever, que eu mencionei há pouco, Mark Dever diz: por meio de nossa caminhada juntos como cristãos, mostramos ao mundo o que o cristianismo realmente é. Em nossas igrejas, desmascaramos mensagens e imagens que pretendem ser o cristianismo bíblico, mas que na verdade não são. Uma igreja saudável não será uma igreja perfeita, pois nesse mundo não existe, mas uma igreja saudável reflete uma imagem fiel do que Cristo deseja que a sua igreja seja. E isso causa um grande impacto no mundo. E é importante nós termos essa identificação e ensinarmos isso para os nossos. Segundo ponto, edificação. Ele diz assim na página 198, Valde Balcan Jr.: o pastor da família que negligencia encorajar os membros de sua família a serem membros saudáveis de uma igreja está privando-os de uma grande bênção. Está afastando daqueles meios costumeiros de graça, essenciais para a saúde, o crescimento e o bem-estar de todo crente. Estar numa igreja saudável, mesmo que não seja perfeita, pois não existe nesse mundo igreja perfeita, é o meio que Deus usa para crescermos, para abençoarmos uns aos outros, e nós devemos encorajar os membros da nossa casa a essa prática, que edifica. Podemos ser úteis na edificação de outros irmãos e certamente ser edificados por outros também. Terceiro aspecto que o autor de Pastores da Família salienta: a cooperação. Ele diz: quando nos unimos em corpos locais, podemos cumprir mais por meio de nossa cooperação do que algum de nós faria sozinho. Isso é verdadeiro tanto para o evangelismo quanto para os ministérios de misericórdia, diz ele na página 199. Podemos evangelizar sozinhos, podemos auxiliar pessoas cumprindo o ministério de misericórdia sozinhos ou em família, certamente. Mas ao nos unirmos a um corpo saudável, a outros irmãos na tarefa da evangelização e da ministração aos que sofrem, certamente teremos como causar o maior impacto, e a nossa cooperação mútua vai ser motivo de motivação para os outros e de engrandecimento do nome do Senhor. E o quarto e último ponto que ele destaca nesse capítulo: prestação de contas. Ele afirma na página 201, talvez o benefício de ser membro da igreja mais difícil de se comunicar seja a prestação de contas. Todos precisamos prestar contas. A Bíblia está cheia de exemplos do tipo sadio de prestação de contas que a igreja é projetada para oferecer. Ele cita alguns exemplos mais direcionados à disciplina bíblica, como a ordem do próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 18, sobre como tratar um irmão em pecado. E ele mostra que a última instância colocada ali é a igreja. 1 aos Coríntios capítulo 5, quando Paulo determina a expulsão de um homem da igreja que estava tendo relações com a mulher do seu pai, e ele mostra como a disciplina bíblica é importante, está diretamente ligada à membresia da igreja, pois se não sabemos quem é um membro da igreja, como eles serão disciplinados. E ele destaca a importância de nós termos a quem prestar contas. Isso é importante também. Eu louvo a Deus porque na nossa denominação, a Aliança das Igrejas Cristãs Nova Vida, nós como pastores somos sujeitos ao colégio de bispos, ao bispo primaz, e de certa forma prestamos contas uns aos outros. E isso é muito importante para nos mantermos na sã doutrina, numa ética e numa moral adequadas à vida cristã. E na vida da membresia isso é importante. Talvez você tenha um irmão mais maduro na fé, um irmão de confiança com quem você partilha as suas dores, que tenha coragem de fazer perguntas importantes a você sobre sua vida, talvez seu casamento, talvez seus hábitos. Isso é muito importante. Então, os 4 pontos destacados nesse capítulo: identificação, levarmos os membros da nossa casa a terem uma identificação com a igreja local e o corpo de Cristo. Edificação, a importância de edificarmos e sermos edificados na igreja local. Cooperação, nos unirmos para trabalharmos juntos em prol do reino de Deus. E, por fim, prestação de contas. Que Deus abençoe sua vida e sua família e que você reflita sobre isso, especialmente você, homem, que tem uma família sob seus cuidados. Não se contente em pensar: meu filho está numa igreja que não é muito boa, não é muito bíblica, uma igreja problemática, mas é melhor estar lá do que estar no mundo. Peça a Deus sabedoria e graça para você instruí-lo para buscar uma igreja saudável em que ele vai crescer, amadurecer e ser fortalecido e formado de acordo com os santos desígnios de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe sua vida e sua família.